há uma coisa que eu aprendi na minha vida. E quem me ensinou isso foi o falecido bispo Dom Antônio do Porto. Diante de Deus de joelhos, diante dos homens de pé. Eu aprendi a estar de pé. Eu vou estar de pé diante de qualquer homem. E jamais me ajoelharei. Mesmo que tenha de apodrecer na prisão, eu não vou aceitar ser escravo de um homem igual. Não, este tempo já passou. A grande novidade é tentar trazer ao lume o que o colonialismo deixou e os rastros do colonialismo atual. É que nós pensamos que o colonialismo acabou, não é? Há um colonialismo histórico, mas depois há um colonialismo já vivencial. Isso que eu quero mais ou menos chamar a atenção no meu livro. Lucibo em Ibinda significa maldição. Maldição por quê? Olha, é uma pergunta que eu sempre me propus a mim mesmo, de que dá-me a impressão que nós, desculpem, entre parentes negros, continuamos a viver uma espécie de mal-estar social que parece uma maldição. Nós discutíamos qual é o subtítulo, as Crónicas de um Reino. E por que as Crónicas de um Reino? Quando nós assumimos o reino como uma estrutura política, tem pouco sentido. Mas quando assumimos como atitudes que não deixam o outro crescer, é muito mais profundo. Mas tem as minhas opções que são muito claras, as pessoas conhecem. Então, eu vou falar da guerra e as suas consequências. Primeiro, uma pequena visão histórica. O dicionário de Michaelis define a guerra como sendo uma luta armada entre nações por motivos territoriais, económicos ou ideológicos. Também um conflito armado pelo controle político entre diferentes grupos dentro da mesma nação, a chamada guerra civil. Em suma, disputa pelo poder, motivação económica, imposição de ideias ou cultura, confronto entre causas sociais e causas religiosas. Defende-se existirem guerras justas, mas também encara-se com a mesma dificuldade em apontar as variáveis que a determinam. Percorrendo historicamente todas as guerras, antigas e recentes, verifica-se que mesmo aquelas que apresentam até as motivações mais plausíveis escondem seus quiproquos. Pensa-se neste sentido que na base de uma guerra, para além dos motivos visíveis e de cariz sociológico, esconde-se indiscutivelmente aquelas de ordem psicanalítica. Esta opõe-se à visão de Kant, que pensava que o homem, ao pesar o bônus da paz, iria abandonar a guerra. Tal nunca aconteceu. Os motivos psicanalíticos definem-se fundamentalmente pela incapacidade do homem controlar o seu ego e por transferir os seus sonhos turbulentos para a realidade onde a vida do homem tem a dimensão dos seus próprios sonhos, virtual. A guerra, neste sentido, a incapacidade de ceder, de dar e de construir a alteridade. In memoriam historia cabinensis. Os cabindas, sobretudo a comunidade cita em Ponta Negra e Luís Ranco Franco, eram relutantes à ideia de uma guerra contra a presença colonial portuguesa. Defendiam a partir dos tratados que Portugal devia entregar-lhes a sua terra pacificamente. É nesta maneira de raciocinar levado a extremo que levou Alexandre Tati, que vinha do Grai, a abandonar Ponta Negra com o exército já preparado e algumas ações militares da via de Massad a entregar-se aos portugueses. Nasciam os Taiás. A FLEC, fundada em 3 de agosto de 1963, passou a ser um movimento simplesmente político, defendido nas arenas internacionais, maiormente pelos ministros de Congo-Brazzaville. É conhecida a intervenção de Stéphane Tichelet, ministro dos Negócios Estrangeiros na ONU,
o discurso de Charles Galaô no mesmo ploro em Addis Abeba na 24ª sessão, ao declarar: os cabinenses pedem enquanto entidade que lhes seja reconhecido o seu direito à autodeterminação e à independência. A esta base histórica acrescentar-se-ão outros dados que reputo importantes. Ali na legislação portuguesa de 33, cabendo a uma entidade autónoma de Angola, o mapa das nações sobre a opressão colonial, cabendo é o número 27, Angola 28, territórios distintos, a Carta da OUA dos territórios a descolonizar, onde cabendo é 39 e Angola 35, territórios separados. Esta base histórica tão bem documentada e a sua condição de insularidade levaram a que os cabindas tivessem uma ideia tão clara quanto segura da sua especificidade como povo, independentemente de Angola. Terceiro, os movimentos de libertação de Angola e Cabinda. Os cabindas perante um status quo e, sobretudo, diante do imobilismo por parte da liderança, não muito clara nas suas estratégias, foram militantes em movimentos angolanos, Graio, UPA, MPLA e a UNIT. Sabe-se, porém, sob condição, porque muitas das testemunhas ainda vivem e atestam-no. Agostinho Neto, de início, até tentou ajudar os cabindas a organizar-se, mas, como sempre, prenhes de divisão, a figura apontada, Nicolau Spencer Lambanense, meu conterrâneo, foi acusado de não ser cabinda. Esta foi depois para o MPLA e lá perdeu a vida em circunstâncias duvidosas. Personalidades, aliás, como Pedalé e Kimba, deixaram lamentações veladas, porque fala-se terem sido traídos. Não é isto que tinha sido acordado nas matas, cochichavam como bons cabindas desiludidos. Quarto, o clorir da guerra. Esta surge principalmente por não se ter respeitado esta base histórica dos cabindas, aliás, reconhecida por Agostinho Neto em 1976 em Brazzaville, que num encontro com Mobutu Sese Seko prometeu solenemente encontrar parte para esta cabinda uma fórmula de admissão de administração apropriada. Isso está no livro do Dr. Luamba. Eu tenho que todas as coisas por documentadas. A guerra em Cabinda obedece a diversas etapas, estas com as suas características até os nossos dias. A entrada maciça de militares pelo maior de dentro nesses últimos dias, cercando aldeias e proibindo-as de levar uma vida normal, demonstra que ela está bem patente, presente e não um simples jogo mediático, como alguém ousou afirmar nesses últimos dias. Quinto, as consequências. Um subido membro do governo afirmava que Angola não está interessado em ceder a pressões ou eventualmente encontrar um meio termo que possa prevalecer um win-win, já que, feitas as contas, os custos de uma guerra de pouca intensidade são comportáveis e a própria província tem recursos passíveis de financiar o esforço da guerra e de repressão. O Biro Político do MPLA, aliás, estabelece uma estratégia. Primeiro, instilar a divisão entre os cabindas. Cito: as ações serão direcionadas no sentido de abortar as tentativas de concertação entre as várias formações de Cabinda, particularmente as três formações político-armadas, FLETFAC, FLET Renovada e FDC. Segundo, combater os fundamentos históricos de Cabinda através da mentira despudorada dos portugueses. Após a definição da posição oficial,
procurar divulgar as publicações, como por exemplo a que se pretende com o trabalho elaborado pelo Dr. Carlos de Blanco de Morales e a pedido do então Ministro Durão Barroso. Terceiro, fazer alongar no tempo qualquer solução. O que agora se realça é uma ação de arrastamento. Estas são as posições do Biro Político Liberal. Estes princípios estratégicos são a fonte de tudo que a guerra trouxe para Cabinda e para os cabindas. Há que realçar, antes de tudo, que Angola seria governada de um modo diferente se Cabinda não existisse. O exemplo disso está na legislação sobre a segurança do Estado, dos partidos e das igrejas, que só e quase foi aplicada em Cabinda, tendo sempre em conta que é preciso que o Cabinda não se exprima ipso facto, que seja gigante o Babel que sempre o perseguiu como se de uma maldição se tratasse. Kleber Capa prende artigos de feição tribal escritos por não cabindas. Uma vez enunciado o princípio hermenêutico, vamos emitir as consequências advindas de uma tal estratégia, tendo em conta os vários âmbitos de sociedade. Primeiro, cultura. Uma intromissão abusiva em tudo que é elaborado por intelectuais cabindas que não pertencem aos comitês de especialidade do MPLA. A linha B. Uma não aceitação perentória de tudo que possa trazer ao de cima o específico de Cabinda. Não podemos, neste sentido, impor a palavra já consagrada, utilizar o termo Ibinda para definir a língua falada em Cabinda. Terceiro, uma recusa com receios de psicose em adotar o nome Tioa para a cidade de Cabinda, quando em todo lado os topónimos foram mudados depois da independência. Quarto, pretende-se implementar nas escolas o fioto do governo, mas os verdadeiros detentores do saber Ibinda foram alijados, preferindo chamar zairenses, impondo estruturas morfossintáticas incompreensíveis e, mais uma vez, opondo subarreticiamente o norte do sul. Quinto, o dia 8 de janeiro, Dia da Cultura, foi transformado num dia dos comitês do MPLA, fugindo a qualquer debate. Sexto, as datas da memória coletiva dos cabindas foram pura e simplesmente cerceadas, atingindo o cúmulo de transformar o dia 1 de fevereiro de 1885, dia do Tratado de Simblambuco, como rentrée do 4 de fevereiro de 1961. Segundo liberados individuais, Cabinda não tem uma associação e não se permite qualquer assembleia de cabindas, como aconteceu com a Igreja Católica das Américas, tornada ilegal mesmo com os documentos na cultura, acusada de fleque e de parabana. Segundo, as pessoas não são livres de rezar onde querem, e o pertencer a uma determinada igreja denota uma opção política, daí perseguições e ameaças de despedimento. Terceiro, a Constituição foi suspensa, vivendo-se um estado de permanente exceção. Quarto, o Estado angolano, o governo angolano, não é laico. Tem a Igreja Católica Romana como igreja oficial. Quinto, é o Estado angolano que apoia e resolve as crises da Igreja Católica Romana, pondo ao dispor polícias, militares e fundos. Quinto, rezar e pertencer à Igreja Católica é sinal de angolanidade. Sexta, a estrutura judicial é a arma de arremesso contra os que pensam diferente. Sexto, não existem emissoras independentes e aqueles do Estado autênticas reposições do Culidanguela. Sétimo, permanecem Sexto, continuam as prisões arbitrárias de membros da sociedade civil
como medida para impor terror. 7. Discriminação de cabinas por terem um nome conotando com os inimigos de estimação. 8. A cidadania depende do pertencer ou não ao imperado. 9. Prisões arbitrárias e veredicta encomendadas. Economia. 7. O governo, mancomunado com a Chevron, esvaziou Malongo dos serviços mais importantes, obrigando muita da massa cinzenta local a emigrar para Luanda. Linha B. As empresas petrolíferas discriminam os cabinas, forçando muitos a mudarem o lugar onde é emitido o BI. Linha C. O governo recusa terminantemente a construir um porto de águas profundas, já iniciado pelo português, pondo deste modo os cabinas muito dependentes dos países circunvizinhos e com a dupla tributação e um custo de vida cada vez mais incomportável para as populações. Linha D. As empresas petrolíferas não têm o cabinda como o primeiro elemento a empregar. A linha C. A linha E. As centralidades construídas por tudo que é canto são negadas aos cabindas. A linha F. Implementar o monopólio, os táxis e padarias para aumentar o número de pobres. A linha G. A Sonangola é literalmente ao centro do território, onde saca quase mais de metade da riqueza que ostenta, continuando a funcionar numa estrutura de lata dos anos 90. Linha H. Cabinda, um território já de per si exíguo, e já foi devido e entregue a desconhecidos. A linha I. A exploração do ouro no Mayombe não tem cara nem nome e não beneficia as populações locais. Estranhas a lufa até onde lava roupa, faz limpeza pessoal e muita água para beber. Linha J. Um plano de desenvolvimento que mira, antes de tudo, as zonas onde o MPLA tem a impressão de ter mais membros. A linha J. Exploração do petróleo onshore sem um estudo de impacto ambiental, destruição das lavras de mulheres sem a devida indemnização dos seus donos. M. Empresas fantasmas que acabam de ficar com um grande bolo dos investimentos públicos, mas com obras da Santa Engrácia. A linha N. O governo continua a negar uma escola de petróleo em Cabinda e universidades técnicas. A linha O. As dívidas das empresas não saldadas, maiormente aquelas não pertencentes a membros do MPLA mergulhadas na falência. A linha P. Discriminação das empresas de Cabinda pelos bancos no tocante ao financiamento. Uma reflexão fenomenológica. João Lourenço, ministro da Defesa de Angola, depois de afirmar uma semana antes que a guerra em Cabinda era simplesmente uma questão mediática, no dia 11, falando aos militares, declara: temos que estar sempre em prontidão e estado de alerta. É necessário a preparação combativa permanente para que as nossas fronteiras sejam protegidas e ninguém possa vir molestar a paz que o país tem. Cabe a vós essa missão para a defesa da soberania e integridade territorial. SIC. Esta estratégia, tendendo a desvalorizar o conflito em Cabinda, é já muito antiga. O chefe do Estado-Maior mais filo-imprensa que Angola conheceu, Agostinho Narumba Sanjar, declarava que não há guerra em Cabinda, acusando algumas individualidades da Igreja Católica de fomentarem ações banditis. Ora, mesmo sem guerra, reiterava que as forças governamentais se encontravam em Cabinda para impor a ordem, salientando que as ordens que são dadas aos militares são muito claras. Quem vier com violência será repudiado com violência.
Esta completa contradição de altas bisapas de Angola constitui, no entanto, uma estratégia bem definida. Esta tem em conta impular os feitos do exército angolano, de uma vez para sempre, ter acabado com a resistência cabinense. Ora, esta posição é, contudo, contraproducente e não ajuda a estratégia global do regime na medida em que posições punitivas contra membros da sociedade civil e inimigos de estimação desarmados não teriam justificação. É consequentemente no interesse de Angola insuflar permanentemente um clima de instabilidade em Cabinda para poder, com mão de vinho, prender, sem obedecer a qualquer norma judicial e sem sentenças encomendadas, e com sentenças encomendadas, todos aqueles que virem indobráveis. A isto se acresce a sua intenção morbidamente económica. Altas patentes das FARC e quadros superiores do CINSE têm estado nos últimos anos a enriquecer em Cabinda por via do aproveitamento ilícito em seu benefício pessoal da parte das volumosas verbas do orçamento dos setores de emprego. Um memorando sobre o assunto, em que é citado em conversa um oficial do destacamento local da Casa de Defesa e de Segurança Militar do Presidente da República, declara que os militares não estão interessados no fim da guerra em Cabinda. Elementos permanentes e atores. O governo de Angola jamais quis negociar com os cabindas para, de uma vez para sempre, acabar com o conflito. Pautou sempre pela rendição e lançar os rendidos contra os próprios irmãos. Foi assim com o grupo de Vítor Gomes, que uma vez com as bisapas e o fardamento angolano, protagonizaram nos anos 90 um programa na Rádio Cabinda recheado das piores inverdades contra os inimigos de estimação da sociedade civil. O mesmo sucedeu com todos que se foram rendendo, com armas e inclusive com os dinheiros da organização, até o ápice com o Mento Bembe. Este, ainda na periferia, mas já com o coração angolizado, exigiu como parte do processo a ilegalização da banda ACC. É neste momento que assistimos impávidos à prisão do deputado Raul Danda, depois de recebermos uma carta de ameaças. Começava a nossa via crucis. Bento Bembe punha nos ouvidos do governo angolano todos que com ele colaboraram, até as mulheres com sacrifício davam-lhes as chicoangas. Se de um lado o programa de Angola foi e é o de integração, do outro lado, por parte da FLEC e muitos cabindas, lutava-se para uma posição mais mitigada, mas não aceita como sempre por Angola. Já em 1985, Nzita amenizavam com o concurso dos cubanos a sua posição independentista, mas o fim do encontro de Sáfica foi a chacina dos negociadores. Esta guerra tem dividido continuamente os cabindas e lançado para o desprezo muitos que têm tentado participar em atos eleitorais angolanos como sinal de abertura. O depois de cada plebiscito tem-se saudado em prisões e posições musculadas, dando razão aos que declaram não valer a pena confiar em angolanos tocor. Isto tem espolhado autoridade e espaço aos que pensam que chegou o momento de encontrar um meio termo para arriscar fazer sobreviver o povo de Cabinda. Esta posição enrijecida secular do governo angolano repousa em dois pilares. Primeiro, cronológico. É a percepção do governo angolano que, com o decorrer do tempo, a FLEC tende a definhar e a ficar um resíduo que várias vezes desferindo este ou aquele golpe de pouca repercussão.
A geração atual, por outro, muito mobilizada e politizada, e de certo modo rédito de uma geração anti-Angola, tende a deitar a toalha ao chão à força de restrições sociais, discriminações e com um batom, quiçá, da mordomia. Esta, com o andar do tempo, vai sendo substituída por uma outra culturista de afeto ao 1º de agosto. Esquece-se, contudo, que com a memória dos pais fuzilados ou presos por motivos fúteis, as políticas de discriminação negativa praticadas em Cabinda, empurradas pela própria televisão do regime, acabam por permanecer no subconsciente desta geração, que ele deposita toda a confiança para a sua sobrevivência política pacífica em Cabinda, sem se chatear com vozes discordantes. Isto aconteceu ontem, hoje e amanhã, porque a nossa própria geração é também herdeira de uma corrente que ultrapassa gerações. Estatística. O governo, diante da pequenez do território e da população de Cabinda, teve sempre em mente que a vastidão de Angola ia impor-se mais cedo ou mais tarde. Daí que depois da paz em Angola, entornou todas as tropas em Cabinda. Já lá vão 12 anos e as coisas dão a impressão de não terem sido tão bem classificadas. A estes dois elementos se acrescem outros de não são menos importância. Primeiro, a unanimidade política. A oposição angolana, como sempre, é unânime. Mutatis mutandis, com a política levada a cabo pelo poder em Cabinda. Salva a FPD, que no passado defendia estar disponível a discutir todas as soluções. Todas as outras forças, contudo, batem no cravo e na ferradura. Instados a miúdo para falarem do futuro de Cabinda, a primeira resposta, quase um estribilho, é: Cabinda é parte integrante de Angola. A isto mais não acrescentam, calcionando indiscutivelmente o ostracismo a que foi votado Cabinda. Segundo, a má vontade contra os cabindas. Vive-se, sobretudo em Luanda, uma espécie de ódio miúdo e subreptício, uma impaciência dolosa contra os cabindas. São acusados de toda espécie de vícios e defeitos. Isto, indubitavelmente, produto de uma visão enviesada sobre Cabinda, por uma mera ignorância da sua história e de uma comunicação muito centrada no petróleo que leva muitos angolanos a reduzirem a contestação secular dos cabindas numa simples reivindicação dos dividendos do petróleo. Os atores do cor. O governo de Angola esconde em si mesmo uma série de atores que emprestam a solução e a relação com Cabinda a sua atitude para com os cabindas. Daí que no interior do mesmo temos dois grupos. Primeiro, os de baculino duro. Estes pensam que só a violência pode resolver o caso Cabinda. É por isso o método prender, matar e alijar todos aqueles que representam algum sinal de resistência. É a linha dura e a linha atual. Segundo os de baculino macio, eles são da opinião que é possível dialogar com os cabindas e fazer algumas concessões passíveis de encontrar uma solução sustentável. Foi assim com o general nomeado. Cabinda, por outro lado, carece neste momento de uma verdadeira referência. As coisas passam-se entre Alexandre Tati e Nzita. Este último é indiscutivelmente a figura mais importante, principalmente pela sua história e personalidade. É, contudo, a figura emblemática do modo como Angola aborda e faz a leitura dos seus inimigos que não consegue ter sob controle. Nzita representa o paradigma como Angola age politicamente, que é o das promessas da casa,
conta de milhões, gasolineiras e mordomias. Nzita negou sempre esta maneira de resolver o problema da Cabinda, pondo acima de tudo o futuro do povo. Conclusão. Um colono com mais dignidade, a jeito dos franceses, um clima geopolítico fora daquele de Guerra Fria que acabou por decompor a OUA nos anos 70, e finalmente um Agostinho Neto com mais anos de vida e no poder, teríamos indiscutivelmente o território de Cabinda diferente e sem a Cabibembe, Cabinda de Bento Bembe. Um memorando de entendimento escondendo um autêntico desentendimento, não com as suas vítimas que gerou, mas entre os próprios beneficiários, que vêm às secretarias do Estado vazias de conteúdo, num organograma que respira partido único e não entregues aos seus membros. O tempo vai passando e reparem que o memorando é realmente um instrumento de integração puro e simples, já que o seu partner continua com o mesmo modus agendi, a mordaçar e a palmatória. Paradoxalmente, o que a Guerra de Libertação pretendia combater e acabar. O que vemos, contudo, foi simplesmente substituir o branco e refazer o seu São Nicolau. Impor um comunismo que agora foi substituído por um capitalismo, mas que esconde os seus resquícios de desumanidade. O governo angolano deve urgentemente decidir se os cabindas são angolanos, porque o que se passa em Cabinda vem a dar razão ao que muitos defendem. Temos 3 tipos de angolanos. Primeiro os de Luanda, segundo os do resto de Angola e finalmente os cabindas. Obrigado. Como é que classifica a atitude do governo português em relação ao governo de Angola, em geral, e em relação à situação independente? Fiquei muito triste com o que vi em Portugal. Uns dizem que o Diante da Zona Angola comprou Portugal inteiro. Mas eu acredito que há jornalistas livres serão capazes de levar a verdade à frente. O governo português classificou o ataque como um atentado terrorista. Mas Portugal é o único terrorista enquanto não sabe os problemas que acontecem. Mas eu acredito que haverá governos portugueses com mais calma para verem este problema. Portugal é o último a falar. Não deve ser o primeiro a falar. Sim, porque Portugal é culpado do que acontece em Cabinda. Não nos aceitou, traiu-nos e continua essa vida assim. Mas eu acredito que há partidos que comecem a levantar a cabeça. E esses partidos vão renovar Portugal. Nós também queremos que Portugal se renove. E há personalidades em Portugal, mesmo dentro de partidos muito ligados a Angola, que começam a reconhecer que Portugal está acima de qualquer negociatas de petróleo ou de negócios ou de mão de obra que tem de ir para Angola. E eu acredito nisso. Condenar uma pessoa a 6 anos de prisão sem nunca ter feito a manifestação é pura e simplesmente qualquer coisa de surreal. Olhei para o seu juiz, eu acho que não me deu vontade de me revoltar contra aquele senhor, que representava todo o poderio colonial, todo o poderio de repressão. Mas ele deve ser uma tão vítima como eu. Eu creio que nós vamos assistir daqui para frente a maior das violências em Angola. Não por causa do Eduardo dos Santos, mas por causa daqueles que se enriqueceram à custa de Eduardo dos Santos e que têm medo de perder a riqueza. Jorge Casimiro Congo garante que a sua entrada no governo de Cabinda não dilui as suas convicções. Só a história vai me julgar. O que eu sei é que eu continuo com os meus ideais. A maneira de lutar pode ser que mude e eu quero mostrar que é possível mudar as coisas por dentro. Se falhar, não me atrapalhe, porque tentei. Agora, estar sozinho a gritar já não tem idade de o fazer. Eu não posso estar permanentemente a assumir um povo que não quer se libertar. Todo o que é Cabinda sério, neste momento, deve estar a interrogar-se se vale a pena estar a defender uma nacionalidade que é simplesmente um nominalismo filosófico.
Isto é, nós somos angolanos de nome, mas não representam valores, não representam direitos, só representam uma e única coisa, deveres, e um dos primeiros deveres é calar-se, e o segundo dever é submeter-se, e o terceiro dever é seguir o que Angola diz. Nós não temos direito a nada. Não temos direito de promover a nossa língua, não temos direito de promover a nossa cultura, não temos direito até de rezar à nossa maneira. E isto é terrível.